E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo, né, a gente vai estar vendo aqui os métodos de autenticação, né, com Firebase. A gente vai usar tanto a autenticação com e-mail quanto a autenticação com o Google, tá? Então, primeiramente, né, a gente vai ter que usar essas duas extensões aqui, né, esses dois pacotes. Um é o Firebase Auth e o outro é o Google Sign-In, né? Então, para achar eles, a gente pode achar aqui, né, Firebase Auth, essa é a versão que ele está agora, tá? 0.16. E a do Google Singing, que é essa versão aqui. Então, como eu já coloquei elas aqui, tá? Então, coloquei elas duas aqui já. O próximo passo que a gente tem que fazer, como a gente está usando iOS, tá? A gente tem que fazer o seguinte. Aqui no pacote do Google Sing tem uma explicação, né? Então, primeiro você tem que registrar o aplicativo, né? Fazer todo aquele processo do Firebase. E aí na outra aula que eu tinha mostrado para vocês, que a gente teve que baixar esse arquivo, né, para colocar na pasta do nosso aplicativo iOS, beleza? Depois disso a gente vai ter que fazer o quê? Copiar esse texto aqui, ó. Beleza? Copiar esse texto aqui e lá no nosso info plist, então vamos aqui na pasta do iOS, vem aqui em runner e info plist. E aí eu colei então aquele texto aqui, ó. Então eu colei aqui. A única coisa, na verdade é esse array aqui só, tá pessoal? Esses dois aqui, ó. Esse aqui de baixo eu já tava aqui, tá? Então eu colei isso aqui. A única coisa que a gente tem que mudar é esse texto aqui, ó. Que é essa aqui, né? Então essa aqui. E onde tá essa aqui? Essa aqui tá lá naquele arquivo do Google que a gente teve que baixar para colocar no iOS. E a gente pode acessar ele através do Xcode aqui, tá? E aí tem o Google Service Info Plist. E o arquivo que a gente vai copiar, deixa eu carregar aqui. O arquivo que a gente vai copiar é esse aqui, ó, Reverse Client ID, tá? Então a gente copia ele aqui e cola aqui no lugar, tá? Se você não vai fazer isso para iOS, não precisa, tá? Para o Android, na verdade, para o Android a gente já configurou, então não precisa fazer mais nada. Mas para iOS precisa fazer isso aqui. Ok? Beleza, então pelo menos aqui é o que está falando da configuração da iOS, não fala nada do Android, né? Pelo menos parece que já está integrado, beleza? Ok, então fez esse passo, né? Da questão do iOS, né? Então agora vamos começar em si, né? Tudo que eu fiz aqui, né? Para conseguir fazer essa autenticação. Bom, primeiro aqui, pessoal, eu criei uma pasta aqui, ó. Então aqui na Features, né? Que a gente tinha essa pasta. Eu criei uma pasta chamada Responses aqui, tá? Essa pasta Responses é onde a gente vai deixar nossas classes de resposta, tá? Então eu criei uma classe de resposta padrão para as nossas requisições, por exemplo, e criei um builder para essa classe. Eu já vou explicar para vocês. Então primeiro eu criei a classe de resposta padrão, né? Essa classe de resposta padrão, o que ela faz, né? Eu passo o tipo dela aqui que eu quero, tipo, eu fiz uma requisição, ela vai me retornar um objeto, um model cliente. Então aqui, ó, no lugar do T, né, quando eu for chamar essa classe, eu vou passar aqui o meu model cliente, então. E aí ele automaticamente já vai identificar que o objeto aqui que eu estou passando para minha resposta é um objeto do tipo cliente. Então minha resposta padrão ela sempre vai ter um objeto, uma mensagem e um status do erro, né? Do erro não, da resposta. Então aqui, ó, se eu clicar nesse response status, foi aqui que eu criei esse enumerador, tá? Então eu criei uma pasta enum aqui no core, enums, né, na verdade. E aqui eu criei o app enums. E aqui então eu criei o tipo de enumerador, né, que é sucesso, né? Vou colocar dois Cs aqui. Corrigir já nos outros lugares. Sucesso e falha, tá, pessoal? Ok? Então, quando for essa resposta padrão, ela vai retornar dois tipos pra gente, né? Então vai retornar sucesso ou falha, tá? Então, toda a requisição que a gente fazer vai retornar isso aqui. Então, nessa requisição a gente vai retornar um objeto, uma mensagem e se ela deu certo ou não deu certo, tá? E aqui eu criei um response builder, tá? Que é nos mesmos padrões lá do factor, né? Mas a gente usa aqui a questão do builder porque a gente não usa interface, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um método chamado failed, né? E aqui um success aqui, né? De sucesso. E aí, quando eu chamo o default response failed, ele vai retornar um objeto de falha para mim, né? Quer dizer que deu errado. E aí, por padrão, ele vem aqui failed, né? E o objeto de sucesso aqui é quando deu certo. Beleza? Então, depois disso, né? Depois que eu fiz essa classe aqui de resposta, esse aqui é o builder, né? Essa aqui é a classe de resposta. E esse aqui é o numerador do response status, né? Para saber se deu certo, beleza?
Depois que eu fiz isso, eu fui lá nas interfaces aqui e criei um eAuth Repository, tá? Essa aqui é uma interface que a gente vai usar no nosso repositório para fazer as autenticações, beleza? Então, primeiro, né, eu criei um método filter, que ele vai retornar para a gente um default response, que é aquela classe que a gente criou. Aqui a gente não vai passar tipo nenhum, tá? Mas a gente só vai tipar aqui que ele vai retornar isso aqui por enquanto, beleza? Então eu criei aqui um método chamado doLoginGoogle, né, que é para ele fazer o login com o Google. O do login e-mail password, tá? Para ele fazer o login com e-mail e senha. E aqui eu passo como parâmetro o e-mail e o outro parâmetro é a senha. Aqui é o register e-mail password, tá? Para ele fazer o registro do nosso usuário com e-mail e senha. Aqui tem o get user, né? Que é para ele pegar o usuário atual, beleza? O usuário que está logado. E aqui o logout, que é para ele sair da sessão que ele tá? Para ele encerrar a sessão, beleza? E aí depois aqui no repository, né, eu criei então aqui um auth repository aqui, .dart, né. Nesse auth repository, né, eu implementei aqui então a interface que eu criei, tá. E aqui, pessoal, eu criei uma propriedade do tipo Firebase Auth, né, que é lá daquele pacote que a gente fez, e criei o constructor dele, né. E essa classe aqui, né, eu estou chamando ela lá no nosso app module, tá, no modular. Então vamos aqui no nosso app module. E aqui então, ó, eu fiz o bind dela, tá? Então aqui, ó, eu passei aqui, então, eAuth repository, e aqui eu criei o objeto Firebase Auth, tá? Já instanciei ele aqui em cima. E depois eu só pego ele aqui e passo ele aqui para o nosso Auth repository, tá? Para o constructor dele, beleza? Então, ó, se eu entrar aqui, esse aqui é o nosso objeto que eu passei para poder estar utilizando aqui nos métodos, tá? Eu vou estar explicando cada método para vocês, ok? Eu só vou arrumar isso aqui, que faltou um C, vou arrumar nos outros aqui também, vocês já vão entender o que eu fiz aqui, tá? Ok. Bom, o primeiro método que a gente fez aqui, né, foi o do login e-mail password, né, que é para ele fazer o login com e-mail e senha. O que a gente tem que usar aqui então? Eu fiz aqui um try, né, um try catch, tá? Porque aqui nessa seção é onde vai dar certo e aqui é onde vai dar errado, beleza? Então primeiro a gente vai usar o nosso objeto Firebase Auth, né? E a gente vai então fazer Firebase Auth.SingIn with email and password, tá? E a gente passa aqui então o e-mail e a senha, tá, pessoal? Eu passei esse trim aqui para caso tenha espaços antes e depois do e-mail ou antes e depois da senha, ele tire esses espaços, tá? E aí depois, o que eu faço, né? Ele vai retornar um Firebase User para mim, né? Que é esse objeto aqui, ó, Firebase User. E aí o que eu faço? Eu chamo a minha classe de resposta, né, o Response Builder aqui, ó. E eu faço, né, Response Builder.success, né, de sucesso, que ele vai retornar para mim o Firebase User, tá? No objeto aqui. E aqui no objeto, então, eu coloquei um await e passei aqui o Firebase Auth.current user, tá? Então aqui, quando eu acabo de fazer o login nessa parte, ele já vai retornar nesse objeto aqui para mim o current user, que é o usuário que está logado agora, tá? Então se der tudo certo, ele vai retornar para mim um response de sucesso, né? Se der errado, eu passo aqui o response builder e passo falha aqui, tá? Então é um failed. E aqui eu passo como objeto para ele o exception, né? Então eu passei o e aqui para ele e a mensagem eu passei e.toString, né? Para ele mostrar a mensagem de erro pra gente, beleza? Então esse é o método de login com e-mail e senha, tá, pessoal? O outro método que a gente fez aqui é o método do Google, tá? Para fazer login com o Google. Esse aqui já é um pouco mais complexo, mas eu vou estar explicando para vocês linha a linha aqui o que foi feito, tá? Bom, primeiro a gente tem que criar um objeto do tipo Google SingIn, né? Que é o objeto lá do nosso pacote, né? Aqui do pacote que a gente instalou, do Google SingIn, né? Então a gente tem que criar um objeto do tipo dele, beleza? Beleza, criando o um objeto do tipo dele, a gente tem que criar um outro objeto chamado Google SingIn Account, tá? Então a gente criou aqui o objeto e o que ele vai receber, né? Ele vai receber o Google SingIn.SingIn. Então nessa parte aqui, o que ele faz aqui? Ele já vai abrir a tela pra gente para conseguir logar com o Google. Eu posso estar até mostrando aqui para vocês, ó. Ele vai abrir essa tela aqui pra gente, tá? Pra gente conseguir logar com o Google, beleza? Ok. Ele deu falha porque eu cancelei, tá? Deixa eu dar o play aqui de novo. Tá? Beleza. Depois disso, eu crio um objeto do tipo Google SingIn Authentication, tá?
E aqui então eu pego o retorno desse objeto aqui de cima, ponto authentication, tá? Ele vai salvar aqui pra gente a autenticação aqui do usuário. Google Singing Account, né? Ponto authentication, tá? Beleza? Então se der tudo certo, ele vai salvar isso aqui. Aí a gente cria então um objeto do tipo Firebase User, tá, pessoal? Então aqui, ó, Firebase User. E a gente faz o que, né? Se o Google Singing Authentication aqui, ó, ponto access token, né, que é o token que ele gera pra gente, for diferente de nulo, aí a gente vai então fazer tudo isso aqui, né? Então o que acontece aqui? Aqui eu criei um objeto do tipo auth credential, tá? Esse objeto ele é do Firebase, tá, pessoal? Então é um objeto padrão do Firebase e dei o nome para ele aqui de credential, tá? E ele vai receber aqui, ó, vai receber um Google Auth Provider, tá? E nesse Google Auth Provider ele tem um método chamado getCredential aqui, tá? E nesse getCredential ele tem duas propriedades, o ID Token e o Access Token, tá? E a gente vai pegar então o nosso objeto aqui, ó, Google Sing Authentication, vai passar o ID Token dele e aqui embaixo vai passar o Access Token dele, tá? E depois a gente chama o Firebase Auth aqui, né? Pra gente, que é o objeto que a gente passa aqui no constructor, né? Pra gente conseguir fazer o login. Então aqui no Firebase Auth, ó, aqui é do Google Login, a gente tem um método chamado Singing with Credential, tá? Para ele logar com as credenciais. Então a gente passa aqui o objeto de credencial que a gente criou. E aqui eu fiz o que, né? Então quando ele terminar de fazer isso, aí ele vai criar então o objeto Firebase User aqui pra gente. A gente passa aqui o auth, e aí a gente consegue pegar o usuário dessa maneira, né? O auth user, tá? E aqui embaixo então eu fiz o que? Para ele retornar no final de tudo uma resposta de sucesso, né? E aqui então eu passei que eu quero que ele retorne um objeto do tipo Firebase User. Passei aqui o objeto, né, que ele está retornando pra gente, que a gente criou aqui em cima. E aqui uma mensagem, né, tipo logou com sucesso, beleza? E aqui o método de falha, tá? Que é padrão aqui, eu deixei esse aqui padrão. Mas a gente podia colocar uma mensagem aqui se quiser, tipo falhou no login e tal. Essa mensagem aqui também eu não vou usar, tá, pessoal? Só coloquei aqui de exemplo para vocês verem, beleza? O outro método aqui, que se chama getUser, tá? É para a gente pegar o usuário atual, né? E ele simplesmente, a gente vai pegar o nosso objeto Firebase Auth, .currentUser, tá? Então aqui eu fiz um response builder, uma resposta de sucesso, então Firebase User, e aqui então eu pego o usuário corrente, tá? Beleza? Se der algo errado, ele vai retornar uma resposta de falha pra gente, beleza? E aqui, pessoal, no método de logout, né, o que a gente faz? Então, eu simplesmente chamo o Firebase Auth, né, que é o nosso objeto de autenticação, e dou um sing out aqui, tá? Eu coloco um await porque ele é um método filter void, tá? E aí depois eu dou só uma resposta de sucesso, tá? Porque como ele não retorna nada pra gente, eu só coloco uma resposta de sucesso para caso dê certo, tá? E uma resposta de falha para caso der errado, tá, pessoal? Mas é basicamente isso, beleza? E aqui, por último, a gente tem o register email password, tá? Nesse register email password, né? Então eu coloquei a mesma coisa, um try catch aqui, né? Para aqui se der certo e aqui se der errado. E aqui eu fiz o que? Usei o objeto Firebase Auth, tá? Então eu dei um await porque ele é assíncrono, tá? E aí então create user with email and password, tá? E aqui então eu passo o e-mail e a senha. Esse método aqui é o que vai registrar pra gente. E aí quando ele terminar de fazer o registro, eu quero que ele retorne o usuário pra gente não ter que fazer o login novamente, tá? Então, tipo, quando ele acabar de registrar, ele já vai entrar na home do app, beleza? Então aqui ele vai retornar para mim uma resposta de sucesso. E aí ele vai então retornar um objeto do tipo Firebase User. E aqui o objeto da minha classe response recebe auth.user, tá? Que o auth é esse aqui, ó, o objeto que ele retorna para mim, beleza? E aqui então uma resposta se der errado, tá, pessoal? Então aqui, ó, como que a gente vai usar essa classe de response, né? Deixa eu salvar tudo aqui. Tá. Deixa eu abrir o que não está salvo. Beleza, vamos aqui na nossa Splash, né, que é onde a gente está usando as coisas. E aí eu criei um botão aqui chamado Login Google, tá? Login Google. Nesse Login Google eu só chamei o repository, né, o eauth repository, ponto do Login Google, tá, pessoal? E aqui então eu fiz o que? Quando ele terminar, tá? Quando ele der um den aqui, né, ele vai trazer um resultado pra gente, né, que é um default response, que é aquela classe que eu criei. E aqui então no default response eu vou ter o que? Eu vou ter a mensagem, vou ter o objeto e vou ter o status se deu certo ou se deu errado, ok? Então,
vamos lá no Auth Repository e vou colocar uma mensagem para caso der errado. Então aqui ó, no do Google Login, né? Então vou pegar aqui a mensagem, ó, vou pegar isso aqui, vou colocar aqui na mensagem, né? Ó, falha ao logar com Google, tá? Eu vou concatenar aqui com essa outra mensagem. Então aqui, pessoal, eu vou fazer aqui, tentar fazer a tentativa, né? Ele vai dar o erro. Eu fiz aqui para quando der errado, ele retornar uma mensagem de falha para mim, né? Uma resposta de falha daquele objeto que eu criei. Coloquei aqui o objeto, que eu quero que ele retorne o objeto que vem aqui no exception. E a mensagem, eu coloquei uma mensagem personalizada aqui, mais a mensagem do exception, tá? Então eu vou fazer o seguinte, login Google, vou dar OK, né? E a hora que eu der o cancel aqui, ó, aí ele vai exibir, ele vai dar os erros aqui, né? Ele vai cair ali no try except, né? E aqui ele vai mostrar a mensagem, ó, falha ao logar com Google, tá vendo? E lá no Splash, onde eu coloquei esse botão, vim aqui em Splash, eu coloquei aqui, ó, para que ele dê um print na mensagem, independente se der erro ou se der certo, entendeu? E a gente pode tratar também aquela resposta padrão, a gente pode fazer o seguinte, não, a gente pega o result, né? Faço o que aqui? Eu faço um if, tá? E eu faço o que? Se o result.status for igual a response status.success, né, sucesso, aí eu faço tipo alguma coisa aqui, tá? Se não, aí eu faço outra coisa, entendeu? Então a gente já consegue tratar se deu certo ou se deu errado, tá? Porque se for uma resposta de sucesso, vai entrar aqui nesse if, né? Se for uma resposta de sucesso também, ele vai retornar pra gente um Firebase User, né? Então, vamos aqui colocar um debug. Eu vou fazer o login agora dar certo, tá? Então aqui, pessoal, se eu fizer o login, ó, vou fazer o login aqui com o Google, né? Fazer no caso que der certo, tá? Aí ele vai cair aqui pra gente, ó. Que agora deu uma resposta de sucesso, né? A gente pode ver através daqui, ó. Deu uma resposta de sucesso, que ele conseguiu fazer o login. E o objeto que ele retornou pra gente foi um Firebase User. E aí eu consigo ver os dados aqui do meu usuário, tá? Beleza? Aqui o status, ó. Status de sucesso e aqui a mensagem que eu coloquei lá. Logou com sucesso. Então a gente vai estar usando essa resposta padrão para várias coisas que a gente vai fazer aqui, tá? Então quando a gente tiver que retornar um modo, a gente vai usar essa resposta padrão, todas essas coisas assim. E aí fica mais fácil de a gente tratar para saber se deu certo ou se deu errado a requisição, tá? E claro que também tem como a gente usar sem ter caído no exception, tá? Então imagina que ele entrou num fluxo diferente do que a gente quer. Então a gente pode usar também o response builder failed aqui, né? Pra tipo, o fluxo inesperado aí, tipo, a gente dá uma mensagem, entendeu? Então não precisa ser necessariamente no exception aqui, tá? A gente pode retornar falha caso eu faça alguma coisa que não era esperado também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, né? E na próxima videoaula, então, a gente vai ver sobre conectividade, tá? Para a gente poder estar fazendo nossas ações que usam a internet. E também iremos ver sobre, na próxima ainda, né? Aí a gente vai fazer em si as telas, tá? A gente vai começar pela tela de login, primeiro a tela de tutorial, depois a gente vai fazer a tela de login e depois a tela de registro, tá? Pra gente registrar com um e-mail, beleza, pessoal? Mas é basicamente isso por essa aula, espero que vocês tenham entendido, né? O código vai estar todo disponível no GitHub, beleza? Então é só vocês acessarem lá e tá utilizando, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e falou!